O pecado nos promete independência e realização, mas o que ele nos entrega é solidão e destruição. Mas nós temos uma luz no fim do túnel. Embora os nossos pecados nos afastassem de Deus, mesmo diante da nossa desobediência, Deus nunca deixou de nos amar. E desde o início, Ele planejou uma maneira de restaurar o relacionamento que foi quebrado pelo pecado. Na plenitude dos tempos, Deus enviou ao mundo Jesus Cristo, o segundo Adão, que veio para cumprir um propósito. Jesus viveu em perfeita obediência. E por meio da sua morte e da sua ressurreição, ele abriu caminho para que nós pudéssemos novamente nos aproximar de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um aleluia aí da onde você estiver falando? Receba essa palavra aí no seu coração. Jesus Cristo nos deu acesso ao Pai novamente. Jesus Cristo nos dá acesso à árvore da vida. Ele é a árvore da vida. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, verso 19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Em Jesus, eu e você somos justificados e podemos encontrar vida eterna, reconciliação e a restauração da nossa comunhão com o Pai. A palavra de hoje nos convida à obediência. Assim como Adão recebeu um convite à obediência lá no Éden, Deus nos convida hoje a confiar nele, em todas as áreas da nossa vida. A verdadeira sabedoria não vem do conhecimento humano ou da busca por autonomia, mas ela vem do temor do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Palavras também de Salomão. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento, mas confie no Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meu querido irmão, minha querida irmã, a escolha está diante de nós todos os dias, diariamente. Viver em obediência e dependência de Deus ou seguir os nossos próprios caminhos, arriscando a repetir os mesmos erros do passado. É uma escolha que vai determinar não apenas a nossa vida aqui, mas também na eternidade. Andar com Deus, obedecer a Deus, reconhecer que nós somos pecadores, nos humilhar diante dele. A verdadeira vida está em Deus. Não está nas riquezas humanas, na sabedoria humana, no conhecimento humano. O homem foi criado para viver em comunhão com o Criador. Só que o pecado interrompeu essa relação. Em Cristo nós temos a oportunidade de voltar para o Pai, de experimentar uma vida abundante e de caminhar em obediência à palavra dele. Então, que nós possamos aprender com o exemplo de Adão e Eva, com o exemplo de Salomão e de tantos outros que tentaram viver independentes de Deus, que nós possamos escolher o caminho da obediência e da dependência no Senhor.
Amém? A paz do Senhor, irmãos. Se esse vídeo chegou até você, eu creio que isso não foi por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para dar um próximo passo na sua caminhada de fé. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou pastor, teólogo, escritor e conferencista. Eu também sou o criador do canal Minuto com Deus, que está no ar há mais de 10 anos. Há muito tempo eu tenho observado uma coisa. Pessoas que amam a Deus, mas que vivem cansadas, ansiosas e sobrecarregadas em áreas importantes da vida. Muita gente ora, lê a Bíblia, frequenta a igreja, mas vive no limite emocional. A pessoa ama a Deus, mas não consegue ter uma vida organizada. E isso acaba afetando os relacionamentos, as emoções que ficam desgovernadas, as finanças que acabam vivendo na base do improviso. E eu quero te dizer que o problema não é falta de fé. Jesus disse em João 10, no versículo 10, que veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida abundante não é uma promessa vazia, é o resultado de uma vida alinhada aos princípios de Deus. Deus é um Deus de ordem, de processo e de crescimento. E foi pensando nisso que nasceu o método Vida Abundante. É um treinamento prático, estruturado e bíblico, criado para te ajudar a alinhar sua vida espiritual, emocional, relacional e financeira à vontade de Deus. Não é autoajuda, é Bíblia aplicada à vida real. Dentro do método, você vai aprender a fortalecer sua vida espiritual, governar melhor suas emoções, construir relacionamentos saudáveis, organizar sua vida financeira com princípios bíblicos. Tudo isso de forma clara, prática e no seu ritmo. Eu não estou te prometendo uma mudança instantânea, não é fórmula mágica, mas você pode viver uma transformação consistente à medida em que você aplica os conhecimentos do método. Quando a raiz do problema é tratada, os frutos aparecem. Mais clareza, mais paz, mais direção, mais equilíbrio. Se enquanto você me ouvia, alguma coisa falou forte aí dentro do seu coração, não ignore. Logo abaixo desse vídeo tem um link para você se inscrever no Método Vida Abundante. Clica nesse link, faça sua inscrição e comece hoje mesmo essa jornada de crescimento e transformação. Que Deus te abençoe ricamente. Eu espero caminhar com você nessa jornada. Eu quero que essa palavra motive você a louvar mais a Deus, a entoar louvores a Deus, a adorar a Deus. Não espere o domingo na sua igreja para você louvar a Deus. Louve a Ele na sua casa, no seu quarto, no chuveiro, onde você estiver. Louve a Deus, exalte a Ele pela sua grandeza. Tenha um coração grato a Deus. Pastor, eu nem sei cantar direito. Não é disso que eu estou falando. Deus não está preocupado com as notas que você atinge enquanto você canta. Deus não está preocupado se você sabe ou não cantar direito, se você sabe ou não a letra da canção. Ele está de olho na atitude do seu coração. Amém? Ele está de olho na atitude do seu coração. E é interessante, irmãos, que o louvor também, ele é para nós uma arma de guerra. É isso mesmo. O louvor é uma arma de guerra. Eu quero ler o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 21 e 22. Diz assim: depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor. Israel estava aqui no meio de uma batalha, cercados pelos inimigos. O rei Josafá, depois de orar, de jejuar,
de se aconselhar com as pessoas, ele chamou para a guerra o grupo de louvor. Ele chamou cantores, tocadores, e o texto diz que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que, verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, os amonitas e os moabitas, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram derrotados. Israel cercado pelos inimigos, o rei Josafá pediu a Deus uma orientação. Deus disse para ele: se posicione, vá para a batalha, mas à frente do exército coloque pessoas que entoem cânticos, que louvem a mim. E foi isso que Josafá fez. Ele colocou na frente do exército pessoas louvando a Deus. E sabe o que aconteceu? Os inimigos, os exércitos inimigos, que eram 3, eles lutaram entre si. Eles se derrotaram. Israel venceu essa batalha sem ter que lutar. Qual a arma que Israel usou? O louvor. E o que eles cantaram? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em outra versão está escrito assim. Tem um teólogo chamado Matthew Henry que disse o seguinte: o louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Eu vou falar de novo aqui agora para o pessoal do Instagram, porque eu fico assim, ó. Aqui, quando eu olho para cá, eu estou olhando para uma câmera que está transmitindo pelo Instagram. Quando eu olho para cá, eu estou falando para as pessoas que me acompanham pelo YouTube. Tá bom? Então eu vou falar agora para o Instagram. O louvor prepara o caminho para Deus agir. Você pode dar um glória a Deus? O louvor prepara o caminho para Deus agir. Quando os cânticos antecedem a espada, o poder de Deus se revela de forma sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, louvar a Deus antes da vitória é colocar a nossa fé em ação. Isso é fé. Cantar um cântico de louvor a Deus antes que você receba a vitória é uma expressão de fé. É declarar: Deus já venceu. Deus já me deu a vitória. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, mas eu creio que o Senhor já me concedeu a vitória. Muitas pessoas falam do cântico de Miriam. Lembra que Miriam cantou depois que Moisés abriu o mar, né? Depois que Deus abriu o mar através de Moisés e eles passaram em terra firme, do outro lado Miriam cantou. Só que antes dela ter essa vitória, antes deles obterem essa vitória, o texto diz que todo o povo estava murmurando. Então, o cântico de Miriam, depois da vitória conquistada, eu não estou dizendo que ele não é correto. Nós temos que louvar a Deus, agradecer a Ele pelas vitórias que nós recebemos.
Mas por que Miriam não cantou lá enquanto o exército estava se aproximando? Foi o cântico certo, mas na hora errada. Eu posso dizer assim. Porque ela louvou a Deus, ela exaltou o nome de Deus depois que a vitória foi conquistada. Quantos estão entendendo, digam amém. Escreva aqui nos comentários, amém, eu estou entendendo. Então, louvar a Deus antes da vitória é fé. Isso se chama fé. É você declarar, Deus já me concedeu a vitória. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Verso 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Tem algumas versões que diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Verso 19: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então o advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Só até aqui, só até o verso 20. Eu li Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 20. Antes de começar, eu tenho um livro que eu gosto de consultar quando eu vou preparar a minha mensagem. Olha aqui, olha o tamanho da criança, ó. Que é o Comentário Bíblico Vida Nova. Também não ganho nada com o comentário, com a venda desse livro. Você pode encontrar ele pela internet, mas é um livro que me ajuda a entender a Bíblia. Ele tem um comentário para cada passagem bíblica. Para todas as passagens bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, esse livro tem um comentário. Porque às vezes as pessoas pensam assim: o pastor tirou a coisa da cabeça dele. Não, às vezes eu deixo que o Espírito Santo fale comigo, mas muitas vezes ele já falou com outros teólogos, com outras pessoas que interpretam a Bíblia, e eu examino esse livro aqui. E aqui no Comentário Bíblico Vida Nova, a respeito dessa passagem, o autor, que é o D.A. Carson, ele escreveu o seguinte: aqui chegamos ao clímax da primeira parte do Evangelho, na qual podemos observar reações variadas à autoridade do ministério de Jesus. O ponto de vista das demais pessoas está resumido no verso 14, diz o autor. Então vamos ver o verso 14.
Eles responderam: alguns dizem que você, Jesus, é João Batista, outros falam que você é Elias, aqui Elias já estava morto, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Pedro faz a declaração definitiva, para a qual toda a história vem se encaminhando. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta surpreendente de Jesus, nos 3 evangelhos sinóticos, foi pedir a seus discípulos que mantivessem a sua identidade em segredo. Quando Pedro falou: Jesus, alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outras pessoas dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus falou assim: mas e vocês? O que vocês pensam que eu sou? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, o que Pedro disse, irmãos, era verdade. Não importando o quanto pudesse estar aberto a interpretações inadequadas. Na verdade, foi uma revelação de Deus. E o fato de ter sido Pedro quem recebeu essa revelação indicava o papel importante que Pedro teria como liderança na formação da igreja, no desenvolvimento da missão de Jesus. E aí, cabe um parêntese aqui nesse comentário. O nome Pedro significa pedra, certo? O nome de Pedro significa pedra. Jesus faz então um trocadilho com esse significado, para designar Pedro como o alicerce do novo povo de Deus. Mas Pedro não é o cabeça da igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui outros textos, porque algumas religiões, e eu vou citar aqui especificamente a Igreja Católica, Apostólica Romana, pegou essa passagem aqui e disse que Pedro foi o representante maior da igreja e que os diversos papas que vieram depois de Pedro são como se fosse a sequência desses representantes. Mas eu quero mostrar para você aqui que Jesus não estava colocando Pedro acima de ninguém. Jesus disse o seguinte: olha, o seu nome é Pedro. Você é Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Qual pedra? De qual pedra Jesus estava falando? A pedra sobre a qual a igreja é edificada é a revelação que Pedro recebeu do Espírito Santo. Jesus diz assim: olha, você é abençoado, é bem-aventurado, Simão, porque isso aí que você falou não foi revelado pela carne ou pelo sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Você é Pedro. Sobre essa afirmação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, a minha igreja será edificada. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.